Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Glórias a Deus. Graças a Deus. Nós vamos falar nessa noite, queridos, sobre um coração avivado. Diga comigo, um coração avivado. Apocalipse capítulo 3, versículo 14. Diz assim o texto sagrado: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que estás nu. E Jesus diz no versículo 18: dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os olhos e poder enxergar. Eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo, por isso seja diligente e se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu darei o direito de se assentar comigo no trono, assim também como venci, sentei-me com meu Pai em seu trono. Versículo 22, acompanhe comigo no telão e vamos ler todos bem alto, juntos. 1, 2, 3. Aquele que tem ouvidos. E você pode se assentar. Queridos, nessa noite eu quero falar com os irmãos a respeito de um coração avivado. Esse texto que a gente acabou de ler, esse texto, muito bom ter vocês aqui, viu? Deus abençoe. É um texto das palavras de Jesus para uma igreja, endereçada a uma igreja. E o texto começa dizendo: ao anjo da igreja de Laodiceia. Para que você possa entender o contexto de que Jesus diz: vocês dizem que são ricos e abastados, vocês precisam comprar colírio, vocês precisam comprar vestes brancas. O contexto histórico desse versículo que nós acabamos de ler é sobre a igreja de Laodiceia. E se é sobre a igreja de Laodiceia, ele vai falar um pouquinho sobre esse contexto histórico da cidade de Laodiceia. Para que você tenha ideia, a cidade de Laodiceia era um centro bancário e industrial de muito destaque. E em 60 depois de Cristo, um terremoto muito violento castigou a cidade de Laodiceia. Só que essa mesma cidade, ela foi capaz, preste atenção, de se reerguer economicamente e de financiar a própria construção da cidade com seus próprios recursos. Então esse terremoto, em 60 depois de Cristo, ela varre a cidade de Laodiceia, e essa mesma cidade, com o seu próprio recurso, sem recursos vindos de outros lugares, ela consegue reedificar a sua própria cidade. E é uma coisa interessante que a carta de Apocalipse, ela vai falar sobre 7 igrejas: igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e por último Laodiceia.
Só que essas igrejas, cada uma dessas 7 igrejas, no capítulo 2 e 3, elas provavelmente representam um período da história da igreja. Então a igreja de Éfeso, ela representa o fim da era apostólica. A igreja de Esmirna, ela vai falar e retratar sobre os primeiros séculos da perseguição aos cristãos. A igreja de Pérgamo, ela vai retratar o período da perseguição de Constantino aos cristãos, da igreja primitiva. E aí a igreja de Pérgamo também, falando sobre Constantino, ela vai trazer essa prosperidade atemporal que a igreja experimentou. Já na igreja de Tiatira, vai falar sobre o período da apostasia papal, aonde através dos papas da igreja primitiva, da igreja católica já estabelecida, começa a introduzir doutrinas que não eram bíblicas e que não eram do contexto cristão daquela época. E aí vem a igreja de Sardes, que representa a igreja da Idade Média, a igreja de Filadélfia, que fala sobre o período da Reforma, a época do conhecido reformador Martinho Lutero. E aí a gente vem para a igreja agora de Laodiceia, e essa igreja, ela representa a igreja dos últimos dias. Se puder melhorar um pouquinho só meu retorno, eu fiquei sem nada. Essa igreja de Laodiceia era uma igreja rica, abastada, devido ao cenário econômico a qual eles viviam. E a gente quer aqui agora tratar com você, nessa noite, o seguinte: você precisa entender que Deus, Ele é o responsável pelo avivamento no coração do homem, na vida e na igreja. Só que esse avivamento, ele nunca vai acontecer e chegar na tua vida se você antes não desejá-lo, se você antes não quiser buscá-lo, se você antes não quiser experimentar. Então, se eu quero experimentar um avivamento, eu preciso querer. Deus, Ele quer derramar essa virtude, esse poder sobre nós, mas nós temos que querer e desejá-lo também. Você crê nisso? Então, a gente vai ler nesse texto e vai perceber algumas coisas aqui, o que está impedindo que nós tenhamos um coração avivado. O que impede que eu possa voltar a queimar na presença de Deus? O que tem impedido de que a minha vida literalmente seja um dunamis na mão de Deus, a ponto de a minha vida ser uma explosão para influenciar o meu vizinho da direita, o meu vizinho da esquerda, as pessoas que eu trabalho? E aqui nós vamos ver a primeira coisa, querido, que eu quero tratar com vocês. Eu quero ser muito sucinto para poder entregar para você tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, amém? A primeira coisa que a gente vê como um impedimento para que o coração seja avivado é pecados que a gente deve vencer e pecados que a gente deve evitar. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 15 e 16. Jesus, ele está dizendo ao anjo da igreja e para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. A verdade é que muitas vezes nós vivemos de maneira que as pessoas parecem que nos conhecem, mas nós no fundo sabemos que tipo de vida temos levado. E Jesus, ele diz: eu conheço suas obras. Não adianta você dar pinta de que é uma coisa na igreja, uma coisa no fim de semana e outra na semana, porque eu conheço você tanto no secreto, tanto no íntimo como no público. Eu conheço você tanto no privado quanto no público. Aquilo que as pessoas pensam ao seu respeito é a sua reputação, mas Jesus fala: aquilo que eu conheço ao seu respeito é o seu caráter. Então eu conheço as suas obras. Deus conhece tudo. A gente pode se esconder dos homens. Eu posso ter uma vida privada e me esconder do marido, me esconder da esposa, fazer coisas que ninguém saiba, mas de Deus eu não posso esconder. A Bíblia diz em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então a primeira coisa que tem impedido um avivamento, um renovo de Deus na minha vida, é a minha vida secreta, é a minha vida paralela, é a minha vida íntima, é a minha vida que ninguém sabe, porque é ali onde eu cultivo os meus pecados de estimação, onde eu vou vivendo uma vida que não interessa a ninguém. E aí ele diz o seguinte: olha, eu conheço as tuas obras, ou seja, Deus, ele sabe quem é você. E aí ele diz para a igreja de Laodiceia algo interessante. Ele diz assim: olha, o problema é que você não é frio e nem quente, você é uma pessoa morna. E quando a gente fala de uma pessoa morna, de fato, queridos, sem querer ser redundante, é que a pessoa não é fria e nem quente. Se você já teve a experiência de tomar aquele café que fica na garrafa depois de um tempo, já te dá aquela náusea, não é? Porque o café está como? Morno. É melhor até tomar o café gelado quando você está com aquela vontade muito de tomar café. Quem gosta de café sabe disso. Dá para ligar o outro microfone, filho, para mim? Se puder ligar o outro microfone, porque esse aqui está dando chiado aqui. A mornidão, ela é caracterizada pela vida do cristão
pela falta de compromisso. É aquela pessoa que ela não é nem comprometida com as coisas de Deus, e ela também não tem força para ser um desviado. Aí ela vai pecando a prestação, ela vai vivendo a vida na mornidão. No tempo que alguns aqui, talvez como eu, eram católicos, a gente dizia assim: ó, você é da igreja? E aí a pessoa dizia o quê? Eu sou. De que igreja? Aí você dizia, como eu dizia, eu sou da igreja católica. Quem já passou por isso aqui? Só que aí quando perguntava, quanto tempo você não vai na missa? Ixi, tem uns 3 anos. Olha para o tempo e diga assim: misericórdia. E hoje em dia se popularizou isso no meio do cristão, no meio evangélico. Oh, você é da igreja? Sim. Você é evangélico? Sim. Mas quanto tempo você não participa da ceia? Quanto tempo você não está em comunhão? Então, não tem como eu dizer que sou, porque eu me enquadro nesse perfil de alguém morno, de alguém indiferente, de alguém apático. Eu vou dizer uma coisa para você: os maiores inimigos da igreja, preste atenção no que eu vou dizer, os maiores inimigos da igreja não são os perseguidores, não são aqueles que declaram ódio aberto contra o evangelho, porque hoje nós vemos que esse progressismo que tem tomado conta de uma maneira global das nações, ele tem se impregnado de maneira muito forte no Brasil também. E você não precisa concordar comigo, mas isso aqui é uma análise bíblica minha. Não tem como, querido, uma pessoa dizer simpática a um governo de esquerda e dizer que você é cristão. Isso é incongruente, isso não existe. Uma pessoa hoje, com informação como a gente tem, com as coisas que a gente tem, olha, uma coisa foi o que Lula fez, Dilma, políticas, e eu não quero entrar aqui nesse mérito, mas o que eu quero entrar no mérito é a questão progressista que nós temos, uma política de esquerda querendo tulhar a igreja, querendo colocar práticas homossexuais dentro da escola. Ô bispo, se é a favor, se é contra, querido, eu não estou aqui para dizer o que eu acho, eu estou aqui para falar o que a Bíblia diz, amém? Isso aqui não é minha opinião, é o que a Bíblia diz. Som, amém? Então preste atenção, melhor eu retorno um pouquinho. Esse progressismo, essa política que ela tem invadido as escolas, tem invadido as igrejas, tem invadido os altares, tem invadido a cultura brasileira de uma maneira geral, ela não é o pior inimigo do evangelho. Um dos piores inimigos do evangelho são as pessoas mornas dentro da igreja, porque são esse tipo de pessoa com uma vida descompromissada que tem dado mais mau testemunho do que aqueles que perseguem o evangelho. Hoje, querido, não é motivo de orgulho para ninguém mais falar: eu sou evangélico, eu sou cristão. A verdade é que a pessoa que é um pouco mais inteligente, ela já nem diz que ele é evangélico, diz assim: não, eu sou cristão, porque a pessoa não sabe se é espírita, se é católica, se ele é sim ou não? Fala, não, eu sou cristão, mas ser cristão hoje também é meio vago. E essa mornidão, Jesus disse que é um perigo, porque em 14... Glória a Deus, vai dar tudo certo, amém? Vai dar tudo certo. Os meninos aí podem ficar em paz, amém? Nós estamos tudo no mesmo time. Quem está aqui também, se irritar, não está no mesmo time. Amém? Ô bispo, por que está dando esse problema? Nós tivemos reforma aqui e pegou um pouquinho de pó na mesa, amém? Então eu quero pregar à vontade, se você se sentir à vontade. Ninguém lá está boicotando o culto, amém? Não tem demônio no culto também, diga ufa. Amém, irmão? Tá tudo bem, é um pouquinho de pó que entrou lá e vai dar tudo certo. Quem é da igreja sabe que é difícil acontecer, mas esse tipo de coisa acontece. Amém? Olha para o teu irmão e diga assim, ó, não deixa te roubar a palavra. Então, querido, Jesus disse que aquele que não renuncia a tudo, nem a todos e nem a si mesmo, ele não pode ser discípulo. E o problema é que hoje muitas pessoas, elas querem estar na igreja por simpatia, não por vocação, não por estilo de vida. Preste atenção nisso. Olhe para mim, Deus não vai te levar para o céu por simpatia. Amém? Deus não vai, eu gostei da Fabiola, ela é tão fofinha, eu vou levar para o céu. Não, Deus não vai levar ninguém para o céu assim, não é por simpatia. Ele está dizendo, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama o pai, a mãe, a mulher, os filhos, irmãos ou irmãs, até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Então é inegociável a vida com Deus. Eu não estou falando aqui de placa de igreja, de religião, eu estou falando de uma vida com Deus.
Aquele que prioriza mais o trabalho, aquele que prioriza mais o pai, a mãe, o filho, ele está dizendo, não tem como ser meu discípulo. Ele pode até gostar do evangelho, ele pode até ter experiências espirituais ou espiritualistas dentro da igreja, mas ele não se enquadra no hall de discípulo, porque quem é discípulo, ele me coloca acima de tudo. Ele não vive de maneira morna. Mas tem muita pessoa que acha que hoje, só pelo fato de ir para a igreja ou fazer alguma coisa na obra de Deus, está quebrando o galho para Deus. Não, eu vou lá, eu vou entregar uma ofertinha, eu vou lá, eu vou passar um pano na cadeira, eu vou varrer, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou quebrar o galho para Deus, porque se eu não fizer, a obra de Deus está acabada. Tadinho. Ô bispo, me perguntaram certa vez, o senhor não fica constrangido de pedir que pais de família, mães de família que trabalham de segunda a sexta, de segunda a sábado, se envolvam no voluntariado, venham na segunda orar, venham na quarta no culto, venham na quinta ensaiar o louvor, venham na sexta orar, venham para a reunião, venham para o culto, ainda tenho que pregar, tenho que dizimar, tenho que ofertar e tenho tantos compromissos? Eu digo assim, não, eu não me preocupo, porque se tirar isso deles, perde o sentido da vida. A Bíblia diz que aquele que bebe da fonte da água da vida, ele nunca mais voltaria a ter sede. Se você ainda tem sede, é porque você bebeu de uma fonte que a samaritana te ofereceu, não Jesus. Você está bebendo de uma água que você volta a ter sede. Irmão, não existe desviado, diga assim comigo, não existe desviado. Não existe desviado. Eu posso ficar aqui até meia-noite com vocês, não existe desviado. Existe a pessoa que nunca se converteu. Porque aquele que bebe da fonte da água da vida, ele pode pecar? Pode. Ele pode ter problema no casamento? Não, não pode. Que é isso? Casamento com problema para quem serve a Deus? Só lá na de vocês, irmão. Na minha não tem isso não. Né, meu amor? Olha a cara dela. Não. Então eu preciso entender, irmão, que o fato de servir a Deus e estar convertido não me isenta de problemas, agora me isenta de voltar para o lodo do pecado. Então a pessoa veio, experimentou uma vez dessa água, ela bebeu da água da fonte samaritana, mas ela não bebeu da água da fonte da vida. Que ela pode estar do jeito que for, mas ela fala assim, eu sei quem eu tenho crido. Então eu vou dizer uma coisa para você aqui. Tem pessoa que diz assim, eu me entristeci na igreja, tive um problema, não vou mais para a igreja. Eu estou chateado, eu recebi uma palavra de profecia e ela não se cumpriu. Foi carne, irmão, e você, por ser incauto, por ser uma pessoa que gosta de ver pregador, não gosta de ler a Bíblia, desculpa aqui. Eu gosto de ficar vendo profecia, eu gosto de ver pregador na internet. Vai examinar as escrituras que você não ia se frustrar assim. Quer que eu pegue mais leve? Diga amém. Eu vou atenuando o sermão para você. Eu me entristeci aqui, bispo. Eu me chateei ali. Aí a pessoa ela vai fazendo o que dá para Deus. Ela não faz aquilo que Deus a chamou para fazer. Ela faz quando dá tempo. Ela faz quando dá vontade. Irmão, ser discípulo vai te custar tudo. Amém? Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, para você que pensa só em entregar seu dinheiro, aqui não é o lugar para você. Aqui é um lugar da pessoa que vai entregar o dinheiro dela, vai entregar a saúde dela, vai entregar os dons dela, vai entregar o talento dela, vai entregar a vida dela, ela vai vir limpar, ela vai vir varrer, ela vai vir chorar, ela vai vir orar, ela vai entregar a vida é um sacrifício. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não é açougueiro, irmão, Deus não quer o seu coração. Quem quer coração é quem vai fazer churrasco. Deus, Ele quer você por inteiro. É igual você que é casado, irmão, você não quer uma parte da tua esposa, você não quer a ajuda financeira dela, você quer ela por inteiro. Ele quer você, minha filha, por inteiro. E é assim que Deus quer você. Então não adianta eu querer estar na igreja falando assim, não, eu vou quebrar um galho para Deus. Você sem Deus, quem é você? Quem é você, irmão, sem Deus? Às vezes tem pessoa que fala, bispo, está dando certo, está acontecendo, está crescendo. Eu olho assim, eu falo, meu Deus, tira o Espírito Santo para ver. O que sobra de mim? Agora e Deus, sem você? Ele continua sendo Deus. Então a primeira coisa que a gente vê, indiferença espiritual. Ele está dizendo assim, vocês não são frio e nem quente.
vocês são mornos, eu conheço as obras de vocês. Então isso está impedindo de vir um dunamis de Deus, de vir um avivamento, de vir um refrigério, de vir um renovo, de vir uma nova esperança. E a vida ela vai ficando sem cor, cinza, vai ficando aquela vida sem sabor. O próximo, orgulho espiritual, versículo 17. Ele diz assim, você diz, ele está dizendo para a igreja de Laodiceia, você diz, estou rico, adquiri riqueza, não preciso de nada, não reconhece porém que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Isso me faz lembrar daquele fariseu e do publicano. Eles se achegam até o muro das lamentações ali para poder orar, eles se achegam até o templo para orar, e o fariseu ele diz assim, Senhor, eu sou dizimista, Senhor, eu sou uma pessoa comprometida no culto, Senhor, eu ajudo os pobres, eu dou esmola, eu sou uma pessoa que sou muito íntegra, ao ponto que o publicano, quando ele se aproxima para orar, ele não consegue nem levantar a cabeça, de tão humilhado que ele se sentia, de tão desprezível, ele abaixa a cabeça. Eu não sei se você sabe, mas os judeus, eles têm o costume de orar batendo no peito, e parece que aquele homem agora, aquele publicano, ele diz assim, Senhor, eu sou pecador, tem misericórdia de mim, eu sou pecador, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia de mim. Ao ponto que aquele fariseu, ele exaltava a sua própria justiça, aquele publicano, ele dizia assim, Senhor, eu sou pobre e necessitado, se não for tua misericórdia sobre mim, eu não sou ninguém. Então a gente tem que se apropriar dessa nossa posição espiritual, como diz na Bíblia, que nós somos mais do que vencer, através daquele que nos amou, que você pode tudo naquele que te fortalece, que Ele nos tirou do reino das trevas para o reino de amor do Seu Filho. Nós temos que nos apropriar disso tudo. Ele nos deu vida juntamente com Cristo, mas a gente não pode esquecer que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Então o mesmo Deus que exalta é o mesmo Deus que abate, o mesmo Deus que abençoa é o mesmo Deus que permite o diabo tocar, como aconteceu na vida de Jó. Então eu preciso ter uma humildade, eu preciso ser uma pessoa humilde, simples. Eu não posso querer me exaltar porque eu tive uma coisa a mais ou não. E deixa eu dizer uma coisa para você, esse ano, o ano passado e esse ano, eu fui em mais velórios do que eu queria ter ido a vida inteira. E eu vou dizer uma coisa para você, em nenhum desses velórios, eu já fui em velório de pessoa que tinha muitas condições, de pessoas que não tinham nenhuma, que foi enterrado do jeito que deu, e você sabe que é uma tristeza isso. E sabe o que eu descobri? Tanto do rico como do pobre, não tem gaveta no caixão, meu caro. Não vai dar para você levar o talão de cheque, não vai dar para você levar seu cartão Platinum, seu cartão Black. Você só vai poder levar uma coisa contigo, a tua fé. Ou no céu ou no inferno. Então eu preciso ter em mente, querido, que eu não posso deixar que o orgulho faça eu me exaltar. O Senhor, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, amém? Nos fez assentar entre príncipes. Mas o que impede que esse avivamento venha, que esse avivamento seja derramado? Esse orgulho espiritual. A Bíblia diz em Salmo 40, versículo 17, eu sou pobre, necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Olha só o salmista. Então, querido, uma das características, olhe para mim e aprenda isso, preste atenção, por gentileza. Ô bispo, como que eu faço para poder perceber, analisar, estudar, definir, discernir e entender espiritualidade na vida de alguém? Quanto mais uma pessoa se aproxima de Deus, mais consciência da miséria que ela tem. Então por isso aqui vai um conselho para você que me ouve, para você que me assiste agora pela internet, para você que nos acompanha pelo YouTube. Eu quero te dar um mau conselho. Quando você vê uma pessoa espiritual demais, santa demais, com visão demais, revelação demais, a pessoa que tudo demoniza alguma coisa, eu vou dizer uma coisa para você, essa pessoa está bem longe de Deus, porque aquele que se aproxima dele diz assim, Senhor, eu sou fraco, eu sou pobre, eu sou necessitado, como eu posso julgar o meu irmão num pecado que peca diferente de mim? Eu tenho que ter misericórdia, misericórdia quero e não sacrifício. Amém? Então, bispo, quando eu sei que eu estou amadurecendo na fé, quando eu começo a olhar para mim, sabe por que o arrependimento é o ponto central da Bíblia? Porque o arrependimento não fala de você querer mudar o mundo, fala de você querer mudar quem? Então eu não vou querer sair mudando minha esposa, eu não vou querer sair mudando meu marido, querendo mudar meus filhos, o amigo do trabalho. Arrependimento, eu preciso olhar para mim.
Aquele que se aproxima de Deus, irmão, fica mais evidente a pobreza espiritual dele. Eu não sei você, mas quantas vezes eu me aproximo de Deus e eu falo assim: Senhor, como que o Senhor me escolheu para estar à frente desse povo? Tem tanta gente melhor que eu, tem tanta gente com mais habilidade que eu, tem tanta gente mais simpática que eu, tem tanta gente melhor que eu. Senhor, por que eu? E vai ficando evidente a nossa pobreza, a nossa miséria espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 3 vai dizer assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então a minha evidência, querido, de maturidade, de espiritualidade, é quando eu chego na casa daquele irmão, que ele pode ter um santo desse tamanho, para mim não importa, eu quero amar a vida daquela pessoa. Ele pode estar com um cigarro na mão, não importa, eu quero amar a vida daquela pessoa. Ele pode estar no adultério, não importa, eu quero amar a vida daquela pessoa. Ela pode estar da maneira que for. A minha miséria me faz o quê? Eu falei: eu não tenho diferença para ele. Existe só um fio de misericórdia na minha vida. Até porque a Bíblia diz que aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Amém? Então, eu posso dizer uma coisa para você? A graça custou caro. A graça não foi de graça. A graça custou caro. Para ser derramada uma graça na sua vida, alguém pagou um alto preço. Ou seja, a graça custou caro. Ele diz para esse povo de Laodiceia: olha, vocês estão pensando que são ricos, mas na verdade vocês são miseráveis, porque vocês são orgulhosos, prepotentes. Vocês estão apoiados no dinheiro, vocês estão apoiados nas riquezas. Irmão, posso falar, isso aqui é muito poderoso, eu posso falar isso aqui para você? Tira as marcas que você está usando, tira o teu carro, tira a tua casa. Quem é você? Tira a marca que você está usando, tira os acessórios, tira a Progressiva, tira a Babyliss, tira a Mary Kay, tira a Calvin Klein, tira o Hugo Boss, tira o Nike do seu pé. Quem é você? Tira a sua casa, tira o teu patrimônio. O que vai sobrar daquilo que você construiu de si mesmo? É isso que ele está falando. Você pensa que é rico, mas na verdade é miserável, é pobre. E isso impede de que haja um roá de Deus. O que é o roá? O roá de Deus é uma palavra grega que fala sobre o hálito soprado de vida em Adão. Deus, soprou o roá sobre Adão e deu vida. Olha outra coisa interessante. Pode continuar ou para? Versículo 20, abre para mim, 3:20. Eu estou há 16 anos no Evangelho, e minha compreensão desse texto, eu posso dizer para vocês: a palavra do Senhor se renova a cada dia. Porque há 16 anos eu leio Apocalipse 3:20. Há 16 anos eu leio esse texto, e só agora minha compreensão mudou. Que a palavra de Deus é isso: eis que estou à porta e bato. Não é isso? Não é isso que diz? Qualquer um conhece esse texto. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir e deixar eu entrar, eu entrarei e serei contigo e ele comigo. Diga amém. Só que agora vamos lá fazer aqui uma análise. Jesus está mandando essa carta para quem? Para uma. E ele escreveu ao anjo da igreja, e para uma igreja. Se Jesus escreveu a carta para uma igreja, se Jesus escreveu a carta para um pastor, e ele diga: eu estou na porta e bato, quer dizer que essa igreja estava fazendo o culto com Jesus fora da casa. Jesus estava dizendo: vocês estão celebrando em meu nome, mas eu estou do lado de fora, eu estou na porta batendo, você pode abrir para eu entrar? Então não adianta nada estar dentro da igreja com o noivo fora dela. Não adianta nada eu estar aqui, mas ele não ser o centro do culto. Não adianta nada eu vir arrumado, perfumado, ar-condicionado, estrutura, tudo bonitinho, tudo funcionando legal, mas o noivo está do lado de fora. Eu posso entrar? Ele está escrevendo isso para uma igreja, irmão. Não é para uma comunidade de ímpio, não é para um bando de ímpio reunidos, se prostituindo, usando droga, narguilé fechado lá no apartamento. Ele não está na porta do apartamento aqui nesse texto, batendo lá num monte de pecador. Ele está batendo na porta de uma igreja. Meu irmão, meu Deus do céu, ele está batendo na porta da igreja, está falando: vocês estão reunidos no meu nome, mas aonde que eu estou aí?
Eu estou do lado fora. Ou seja, eles tiraram Jesus do centro. Hoje você vai em muitas igrejas, irmão, o pastor é o centro da igreja, o louvor é o centro da igreja, os obreiros é o centro da igreja, o homem é o centro da igreja, e Cristo, ele perdeu o trono dentro da igreja. E esse avivamento, esse renovo, essa restauração, ela não vai vir enquanto você não colocar ele no lugar que é de direito. Então você não pode vir para cá, eu não gostei do culto, não gostei da palavra. Irmão, você não vem para gostar do culto, você vem para prestar um culto. Mas eu não gostei do louvor, estava muito alto. Quando estiver alto, nos fala assim, irmão, que às vezes tem exagero, isso aí beleza. Mas eu não gostei do louvor assim, eu não gostei do louvor. Você não vem para gostar, você vem para oferecer um sacrifício de adoração. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, se ninguém falou eu te conto. Desce um pouquinho desse salto, filhinho. Desce um pouquinho desse salto, minha filha. Você está parecendo pessoa indo buscar igreja como cliente que vai atrás de Burger King e McDonald's. Você não é cliente não, você é a ovelha que está sendo levada para o céu. Não, eu vou naquela igreja porque lá a estrutura está top. Quem vai atrás de estrutura, querido, quando o diabo te oferecer um templo muito mais bonito que o do Senhor, você vai para lá. Não, o bispo sabe o que quer? Tem que ter visão, tem que ter estrutura. Irmão, tem que ter Jesus no negócio. Se Jesus estiver, irmão, se Jesus estiver dentro da casa, acabou. Ela pode estar quebrada, ela pode estar fraquinha, ela pode estar tudo ruim, mas se Jesus estiver no barco, meu irmão, ele não afunda. Agora o problema é esse, ele está batendo. Você vai abrir a porta? Porque o diabo, ele fica brechando, né? Isso aqui eu aprendi. Sabe o que é brechar, irmão? É uma pessoa curiosa, né? Que fica só curiando. Ele fica só de brechando. O diabo, se ele encontrar uma brecha, o que ele faz? Ele senta o pé na porta e entra, sim ou não? Jesus, ele pode ver a porta meio aberta. Ele diz assim, eu posso entrar? O Espírito Santo é educado, irmão. Ele está dizendo assim para essa igreja: conheço as obras de vocês, sei que vocês não são nem frio nem quente, sei que vocês são morno, sei que vocês pensam que são ricos, mas na verdade são miseráveis, sei que vocês são orgulhosos, soberbos por causa da condição de vocês, mas vocês são miseráveis. Eu só estou pedindo uma coisa para vocês, meu povo: abre a porta para eu entrar. Agora tem gente que pode estar pensando, sabe o quê? Que Jesus está na porta de vidro ali querendo entrar aqui. Não é isso não. A Bíblia vai dizer no Novo Testamento que eu e você somos templo, morada, habitação, casa do Espírito Santo. Estou à porta e bato. Ele está dizendo assim: abre o teu coração para que eu possa entrar com você, ceiar com você. Deus está falando aqui que tem saudade de ouvir o teu canto na noite, minha filha, a sua oração na madrugada, quando você lavava a louça, quando você, meu amigo, era cheio do Espírito Santo, ia lavar teu carro, colocava o louvor para todo mundo no teu bairro saber que Deus estava sendo exaltado ali. Ele está dizendo: eu quero entrar nessa casa e ceiar com você, eu quero ter relacionamento, eu quero te fazer queimar na minha presença, eu quero fazer através de você um grande canal de avivamento, lá naquele mercado, lá naquela empresa, lá naquela escola, lá naquela faculdade. Só que eu tenho que abrir meu coração para isso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você aqui: se ninguém nunca te contou, eu te conto. Deus não vai salvar quem tem medo de ir para o inferno, irmão. Ô bispo, eu tenho tanto medo de me encontrar com ele, nem falo o nome. Bispo, bicho lá de baixo lá, bispo, eu morro de medo. Meu irmão, Deus não vai te salvar por pena. Posso te falar uma coisa? Vai morar no céu quem desejou Jesus na terra. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu já preguei isso aqui, falei antes, vou dizer de novo. No céu não vai ter porta giratória igual no Bradesco, no Itaú, na Caixa Econômica, no Santander. Opa, você tem pecado, olha, você isso, você aquilo. Não vai ser assim não. Posso falar isso aqui? Ai, Jesus. Você morreu. Supondo que por engano você esteja no céu. Supondo. Você vai entrar assim no céu, você vai falar: pô, que lugar chato, meu. Aqui só tem crente. Aqui só tem esse negócio de santo, santo. Aqui só tem esse negócio de glória a Deus nas alturas. Que lugar chato. Irmão, o céu não é para quem não desejou ele na terra.
Você vai ver no coração daquele que ama, que serve, que deseja encontrar o noivo da sua alma, existe uma expectativa dentro do coração dele. Ele diz assim: no dia que o Senhor me tirar de tudo isso que eu estou vivendo, eu vou adorar, eu não vou me preocupar, Ele vai enxugar dos meus olhos a lágrima, Ele vai tirar toda a dor, Ele vai tirar toda a tristeza. Eu não vejo a hora de encontrar o meu Senhor face a face, eu não vejo a hora de passar tudo isso aqui, porque a Bíblia diz que a nossa leve e momentânea tribulação não se compara ao peso eterno de glória que está preparado para aqueles que amam a Cristo Jesus. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: prosperar, crescer nessa terra é maravilhoso, mas eu não vejo o dia que eu encontrarei um amado da minha alma, e ele vai dizer assim: meu filho, eu sei o quanto foi difícil renunciar, eu sei o quanto difícil você dar a sua vida pela minha causa, mas entra aqui, ó servo bom e fiel, entra no gozo, no descanso do teu Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido: o pecado, ele tem uma conta. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Você pode até ter entrado aqui e ter errado, mas precisa haver arrependimento para você se regenerar, nascer de novo e buscar a eternidade. Já não se fala mais da responsabilidade do homem. Você pode cair 7 vezes, irmão, mas a Bíblia diz: não se encontrará prostrado, porque a misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. Então tem que haver uma decisão. Jesus, ele foi tirado do trono, e aí olha a consequência desses pecados. Ele vai dizer no versículo 16, capítulo 3, versículo 16: eu estou a ponto de te vomitar, porque você não é quente nem frio. Porque aquele que é quente queima mais, sim ou não? Aquele que é frio tem como esquentar. E o morno? Você não sabe que temperatura está. E quando ele diz eu estou a ponto de vomitar, ele está dizendo: você está me causando náusea, repulsa. A vida que você escolheu levar, ela me causa náusea, ela me causa repulsa. Porque aquela pessoa que não é nem servo de Deus e não é nem servo do diabo, ele está morno. Olha o que ele diz no versículo 17: não sabes tu que é infeliz, miserável, pobre, cego, nu? Olha a consequência do pecado na vida daquele que deseja viver uma vida indiferente às coisas de Deus, principalmente conhecendo o Evangelho. Infeliz, miserável, pobre espiritualmente, cego espiritualmente, nu espiritualmente. Só que Jesus, ele dá alguns conselhos para essa igreja. Ele primeiro sinaliza, que é assim um pai, não é? O pai corrige, mas depois ele faz o quê? Ele mostra o caminho. E aí Jesus, ele diz no versículo 18, abre para mim, filho. Olha o que diz, capítulo 3, 18. Dou este... Então conselho é de Deus, diga assim, conselho é de Deus. O problema é que a gente passa a vida inteira comprando ditado popular e não acredita na palavra. Se conselho fosse bom, o que está escrito aqui? Então o conselho é de Deus, porque quem está dando conselho aqui? Cristo. Dou esse conselho, qual? Compre de mim ouro. Diga, compre ouro. Agora, por que ele falou compre de mim ouro? Porque era pobre. Eles tinham dinheiro, eles tinham ouro, eles tinham a prata, mas ele está falando aqui que essa igreja deveria procurar a verdadeira riqueza. E qual é a verdadeira riqueza? A riqueza espiritual. Ele estava falando com gente que tinha muitas posses. Não se esqueça na introdução do sermão que eu falei que Laodiceia era um centro financeiro poderoso, e ela se reergueu sem a ajuda de ninguém, com seus próprios recursos. Só que ele diz, compre de mim um ouro refinado pelo fogo, para que seja rico. Isso está falando de riqueza espiritual, diga riqueza espiritual. Mateus capítulo 6, versículo 19, pode deixar o 18 aqui, filho, na tela, não precisa mudar. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem não destrói, onde os ladrões não roubam e não furtam, pois aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Aonde está o meu coração? É ali que está o meu tesouro, ou vice-versa, onde está o meu tesouro, está o meu coração. Posso dizer uma coisa para você? Me diga com que você gasta o seu tempo, que eu vou dizer quem é seu Deus.
Mostra o extrato bancário da tua conta e eu vou dizer se você é uma pessoa que serve a Deus ou serve o próprio ego. Ele diz: compre ouro de mim. Agora eu posso falar uma coisa para você? Isso aqui é poderoso. Posso falar? Não. Olha que lindo isso. Virtude espiritual Deus não derrama. Ele está falando: compra de mim o ouro. Ou seja, não vai ser de graça. Virtude espiritual tem gente que pensa que é rica, mas ele está falando: é miserável. Compre de mim o ouro refinado pelo fogo, para que você tenha algum valor. Ou seja, riqueza espiritual. Riqueza espiritual, meu irmão, tem que um preço de sacrifício. Por isso eu digo para você: bispo, qual que é o sacrifício? Volte a jejuar, meu filho, volte a orar, volte a santificar, volte a buscar a presença, volte a orar na madrugada, volte a acender o dom que existe dentro de você. E ele diz assim: eu te dou um conselho, compre de mim o ouro. Porque tem gente que pensa que é assim, né? Não, Deus vai me entregar tudo de graça, de bandeja. Você que não compra não ouro refinado pelo fogo, tá, meu filho? Só que essa compra que ele está falando, você não vai comprar com dinheiro, você vai comprar com tempo de joelho, você vai comprar com o coração quebrantado, você vai comprar com lágrimas na presença dele. Vamos avançar? Segundo que ele diz: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas para te vestires, a fim de que a tua vergonha, a tua nudez não seja exposta. Ou seja, Cristo está fazendo uma exortação a eles que eles estavam nus. E o pecado traz esses dois tipos de consequência. Quantas consequências? Nudez ou roupa esfarrafada. Vamos lá? Lembra quando Adão e Eva comeram do fruto? Qual foi a primeira percepção que eles tiveram? Estou nu. Porque o pecado é isso, ele traz essa compreensão de nudez. Por isso que ele está falando: olha, vocês precisam comprar ouro refinado, vocês precisam buscar valores espirituais. E segundo, vocês estão nus, vocês estão cheios de vergonhas. Eles se sentiram nus por causa do pecado, Adão e Eva. E as vestes esfarrapadas fala também dessa questão do pecado. Lembra da noiva que saiu ao encontro do noivo lá em Cantares? E ela é espancada no meio da rua, e ela é deixada como se estivesse morta, onde as suas vestes elas estão todas esfarrapadas. Ela já não tinha mais pureza para poder entrar no altar. Se você já participou de um casamento, você sabe qual que é a glória do casamento. É o noivo esperando a noiva? Sim ou não, irmão? Qual que é a glória do casamento? É o noivo? Não. A glória do casamento é os padrinhos? A glória do casamento é a decoração? A glória do casamento é a comida? Para alguns até é, né, irmão? Mas a glória do casamento é o bolo? Qual que é a glória do casamento? Qual que é o momento que todo mundo espera? A entrada de quem? Sabe como vai ser, querido, a eternidade? Aqueles que forem salvos vão entrando pelos portais celestes, irmão. Ele vai dizendo assim: noiva minha, pomba minha, vai se aproximando para aquele grande dia. Mas a noiva tem que estar com a sua veste limpa, branca, para entrar para esse grande momento. Irmão, como que vai ser a cara do noivo quando ele vê a noiva entrando toda espancada, toda suja? E se tem uma coisa que mulher faz, repara bem, é na roupa da outra. Sim ou não? Sim ou não? Verdade ou mentira? Porque tem homem que é bobo. O homem pensa que a mulher está se arrumando todinha, se perfumando todinha, para ir no evento para ele. Só que no fundo ela está falando assim: vai ter inimiga lá, eu preciso ir linda, plena. Sim ou não? Principalmente se tiver aquela moça lá que você sabe que não vai muito com a tua fachada. Você capricha na escova, capricha na hidratação, capricha na chapinha, coloca cílios, passa aquele negocinho para deixar rosa aqui, não é isso, Tom? Aí o Tom tá lá todo, ó, a Gabi tá toda gata para mim. Não é, desculpa se eu tô te frustrando, não é. Vai ter evento, irmão. O que uma coisa a mulher mais repara? Irmão, você já viu um homem? O homem ele chega com a camisa igual, com tênis igual. Mulher chega, ela está com uma blusinha infeliz.
tenho que mudar de loja, não compro mais na Renner, não compro mais na, como que é o nome daquela, na Besni. Pegou, não, também só comprou porque é promoção, viu? Porque eu comprei faz tempo já, tá? Sim ou não, irmão? Eu estou falando uma besteira aqui, né? Tá bom. Ele está dizendo assim, ó, pecado traz essa expressão, nudez e vestes sujas. Ou seja, quando a noiva está entrando, irmão, sabe qual vai ser a maior expectativa do céu? Vai ser a entrada da noiva. Vai ser você e eu passando por aqueles portões. Por isso que ele está dizendo assim, ei, compre vestes brancas de mim, santifique a tua vida, busque aquilo que é meu. A igreja é exortada a cobrir a nudez e se vestir de santidade, vestiduras brancas. Amém? Versículo 18. E compre o quê? Colírio, para ungir o quê? Aquela igreja estava cega. Pensava ser rica, mas era pobre. Pensava ter fios dourados sobre as suas vestes, mas estava nu, estava toda esfarrapada. E pensava ver alguma coisa, mas era cega. Agora, guarde essa aqui. Laodiceia, além de ser um polo forte da indústria, muito riquíssima, ela também era um centro médico. E ela fabricava um pó chamado pó frígio. Diga, pó frígio. Pó frígio. Bispo, para que serve esse pó frígio? O pó frígio, ele era usado e é usado até hoje como parte da solução no colírio que você pinga nos olhos. E aí então, meu irmão e minha irmã, os médicos de Laodiceia usavam o frígio para ajudar as pessoas a enfrentar a cegueira física, mas somente Cristo pode curar da cegueira espiritual. Olha o contraste, o lugar de exportação do profrígio para o colírio para tratamento dos olhos que cura a cegueira física. Ele está falando assim, olha, compre de mim colírio. Não é à toa que está escrito isso no texto, depois você tem que pesquisar no Google. Ele diz assim, vocês estão cegos, vocês pensam que vê alguma coisa, mas estão cegos. E aí ele continua, pode tirar, filho. E aí ele vai continuar, ele diz assim, ó, compre de mim ouro refinado, comprem de mim vestes, ou seja, posso dizer isso aqui sim ou não? Tem gente que está pensando que vai vir para a igreja, bispo, eu vou falar isso aqui. Eu vou falar como alguém que te ama. Você tem duas opções nessa noite, principalmente você que está visitando aqui. Ou você se ofende com o que eu vou falar, ou você se converte. É duas opções. Você que caminha comigo, que é a ovelha minha, ou você se converte, ou você muda de vida, ou você vai buscar outra igreja. Não tem outra opção, opção C, opção D, E, F. É duas opções. Ou você ouve isso e deixa penetrar no teu coração, ou você vai se ofender e não vai querer entrar mais aqui. Ele está dizendo, compre de mim ouro, compre de mim vestes, compre de mim colírio. Tem gente que pensa que a vida dela vai mudar entrando na igreja e entregando a vida dela para Jesus, e Jesus vai fazer o resto. Tem muita gente que está dizendo por aí, não, bispo, Deus está fazendo a obra. Irmão, Deus já fez a obra dele e descansou no 7º dia, tá? Ele está dizendo aqui, ó, você que tem que comprar, e só compra quem se sacrifica. Crescer na vida com Deus, deixa eu dizer uma coisa para você, não vai vir caindo do céu como ó, uma chuva, você vai ter que sacrificar. Você vai ter que renunciar. E aí ele prossegue dizendo, seja zeloso. O que é ser zeloso? É substituir a indiferença pelo zelo. É como aquela dona de casa, que ela passa a roupa do marido, ela cuida da louça, ela cuida do piso da casa, ela cuida ela cuida das roupas, ela cuida para lavar, ela cuida para passar, ela cuida da comida, ela é zelosa. Ela podia até escolher dormir um pouquinho mais tarde, ela podia até escolher deixar as tarefas, assistir uma série, assistir um programa, mas ela substitui a indiferença pelo zelo. Ela fala, eu vou limpar, eu vou varrer, eu vou deixar a casa impecável. Então assim, a pessoa quando é indiferente, ela não tem zelo. E você vê a decadência da tua vida espiritual quando você não tem zelo por princípios espirituais. Você jejua quando quer, você não jejua nem quando é convocado. Você lê a Bíblia só quando tem pedido da Avon para fazer, porque é assim que você lê a Bíblia.
Não, eu tenho um problema aqui para resolver, Deus vai me ajudar, eu vou abrir a Bíblia. Bíblia não é revista da Avon, irmão, que você abre para fazer pedido. Ela é um livro que muda a tua conduta dia após dia. Ele diz, ser zeloso. Ele continua no versículo 19, se arrependa. Ô bispo, o que é arrependimento? Arrependimento é mudar de vida, é mudar de direção. É você lutar contra o seu instinto, contra a sua carnalidade, irmão. Olhe para mim. A tua carne, as tuas vontades, os teus desejos, eles vão te levar a uma direção. Só que quem vai governar o espírito ou a carne é você que vai decidir. O que é arrependimento? É mudar de vida, é mudar de direção. Eu me arrependo e não vou fazer. Então aqui eu quero te fazer 3 perguntas. Primeira, qual é o passo prático que você pode dar em direção da mudança hoje? Para mudar de vida. Qual é o passo que você pode hoje, saindo daqui, falar assim, eu preciso mudar isso. Segundo, o que você deve começar a fazer para mudar isso? E o terceiro, o que você tem que deixar de fazer? Porque muitas vezes para a sua vida mudar, não é só você implantar hábitos novos, é igual a pessoa que quer emagrecer. Aí a pessoa ela vai para a academia, e tem pessoa que vai para a academia só para poder comer à vontade, não é assim? Agora, se a pessoa ela quer ter um plano de dieta, quer emagrecer, quer ter uma saúde melhor, ela vai ter que implementar hábitos novos e deixar hábitos antigos, sim ou não? Então na tua vida com Deus, meu amigo, meu cara, é da mesma maneira. Tem coisas que você vai ter que abandonar e tem coisas que você vai ter que começar a fazer. Por que eu não me firmo na presença? Porque você só quer correr daquilo que é errado, mas não quer mergulhar no que é certo. Então ele diz, se arrependa, mude de vida. E aí ele diz assim, no 20, eu estou batendo na porta. Se você ouvir e abrir essa porta, eu vou entrar e vou me relacionar. Agora olha para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sobe só o Alex que está de pé, eu já vou encerrar, tá, filho? Me dá só alguns minutos, senão vai tirar a atenção do pessoal. Pode subir você. Toda a atenção agora que eu quero fazer aqui a conclusão do sermão. No capítulo 11 de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, é onde nós lemos o texto que a gente faz a celebração da ceia. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou o pão em suas mãos, deu graça, partiu e disse, tomai todos e comei, esse é o meu corpo que é dado por vós. Da mesma maneira, depois da ceia, Ele pegou o cálice, levantou e disse, tomai e comei todos, para a remissão de pecados, fazeis isso todas as vezes que bebedes e comedes, vocês vão fazer isso, lembrando de mim. Só que Paulo ele vai antes desse texto, se você analisar, ele vai dizer assim, olhe para mim, todos olhando para mim agora. Se você pegar alguns versículos antes, Everton, ele vai dizer assim, eu tenho contra vocês em Coríntios um seguinte, vocês estão se reunindo e a reunião de vocês é mais para mal do que para bem, Lucas. Porque quando vocês se reúnem, vocês chegam na igreja faminto, porque a ceia judaica é diferente da ceia que a gente hoje faz com pão e com suco de uva. E era vinho, amém? Irmão, você vai numa igreja que o pastor fala lá que a ceia dos discípulos era de suco de uva, sai daquela igreja, irmão, pelo amor de Deus. Foge de lá. Era uva. Era o fruto da vide, era vinho. Então, era um grande banquete, e na hora dessa ceia, eles comiam pão em fartura, eles bebiam vinho, só que a reunião deles era mais para mal do que para bem. Me pergunte, por que, bispo? Porque eles chegavam na igreja famintos. Eles chegavam na igreja, então eles não respeitavam a dinâmica da reunião. E aí a pessoa que tinha mais posses comia melhor, a que tinha menos posse comia menos. Agora preste atenção, olha isso. Ele diz, vocês estão se reunindo, mas Deus não está nesse negócio, porque quando vocês se reúnem, é mais para mal do que para bem. Ou seja, vocês estão se reunindo, não é para comer do pão da vida, mas é para devorar irmão contra irmão. Vocês quando reúnem-se, vocês não comem do pão da vida, vocês se devoram. Vocês prestam atenção em coisas que não devem. Vocês se atentam a detalhes que não precisa. Ele está dizendo, ao invés de comer do pão
pão vivo que desceu do céu, vocês estão se devorando uns aos outros. Ô filho, quando der qualquer problema durante a pregação, eu não quero movimentação nenhuma, porque você tirou toda a atenção, filho. E eu sei que é de coração que você está fazendo, tá, filho? Não estou chamando sua atenção, tá bom, filho? É porque nesse momento de conclusão, toda a movimentação tem que ser pouca. E ainda mais que ele está com esse gelzinho no cabelo aí todo chique, irmão. Tira a atenção mesmo. Então, Jesus ele está falando assim, através de Paulo, vocês se reúnem mais para o mal do que para o bem. Porque vocês se reúnem, sabe para quê? Para se devorar, não para ceiar. Agora, guarde isso aqui. Por que ele está dizendo, filha, que a reunião deles é mais para o mal do que para o bem? Porque eles chegam na igreja famintos, diga assim, famintos. E pessoa faminta na igreja é um perigo. Me pergunte, por quê, bispo? Porque comida de verdade você come aonde? 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 Comida de verdade você come aonde? Ou seja, Paulo está dizendo, sabe qual é o problema da igreja? Ela se reúne para comer em casa. Por isso que você vê pessoas fracas, mortas espiritualmente. Por quê? Não lê em casa, não ora em casa, não jejua em casa, não põe louvor em casa, aí chega, quer comer tudo de uma vez na igreja, passa mal. A reunião de vocês é mais para o mal do que para o bem. Por quê? Porque vocês chegam na igreja faminto. Aí vocês pensam que a reunião da igreja vai resolver a vida de vocês. Não vai. Se você não se alimentar em casa, você vai chegar na igreja querendo devorar teu irmão. Posso falar isso aqui? Então quando você olhar para a vida do teu irmão, você vai dizer assim, esse aí está passando fome em casa. Ele não perdoa no trabalho, está passando fome em casa. Ele não perdoa dentro da igreja, está passando fome. Ele não se resolve com a pessoa que o ofendeu, ele está passando fome. E Paulo está dizendo, vocês se reúnem para se ofender, para se machucar, para trocar farpas entre vocês, porque vocês vêm famintos. E esse é o problema, os líderes que estão me ouvindo, os pastores que estão me ouvindo. Você que está aqui essa noite, você precisa ser responsável por si mesmo. Pare de vir para a igreja achando que um culto vai mudar a tua vida. Enquanto você não se alimentar em casa, não vai mudar. Ai, bispo, eu venho para a igreja, mas eu volto fraco. É claro, não ora em casa, não lê em casa, não jejua em casa, não põe um louvor em casa. Aí chega aqui desnutrido. Como que uma refeição no domingo vai suprir você 7 dias na semana? Já parou para pensar, irmão? Domingo à noite, muitos aqui vai comer um hambúrguer maravilhoso, vai comer uma comida japonesa, vai comer uma pizza. Diga assim, é bênção demais, bispo. Mas o que acontece na segunda-feira de manhã? Você acorda igual a Heloísa. A Heloísa agora, ela ouve esse TikTok, é um negócio do cão, né? Ela, pai, eu tô com fome, eu quero merendar. Quem já ouviu esse negócio aí? Ela já levanta batendo na barriga, pai, eu quero merendar. Eu falei, filho, mas nós jantamos. Você acorda com? Olhe para mim. Toda atenção aqui. Se você come uma pizza hoje, amanhã você vai acordar? Olhe para mim. A oração de ontem não serve para hoje. O jejum do mês passado não serve para hoje. O bispo, Deus me revelava, Deus me batizava, eu cantava. Posso falar uma coisa para você? Uma coisa que você não vai ver é museu da fé. Porque a fé, ela sempre está se movimentando. O louvor pode subir bem devagarinho para não quebrar aqui o ambiente da palavra. Escute isso. A fé de ontem não serve para hoje. Você pode ter vivido, você pode ter visto um anjo descendo e subindo no teu quarto, irmão. Se você não ora mais, não adianta, porque existe uma fome todo dia. Existe uma fome todo. E minha mãe já dizia para mim, eu não sei se na casa de vocês é assim, quem cresceu com bastante irmão, que tinha aquela briga na hora do almoço para comer, irmão, era 6 em casa, irmão. Minha mãe, ela fazia o prato, não era por amor não, é porque algum podia ficar sem. E ela dizia assim, uma das características, dona Beth, que minha mãe dizia assim, tá doente, é quando o filho perdia o quê? Quando o filho perdia o quê? A fome. Sabe qual que é o sinal, irmão, que você não está bem? É que você perdeu o apetite pelas coisas de Deus.
O jejum não atrai mais, a oração não atrai mais, a palavra não atrai mais, a presença não atrai mais, a comunhão não atrai mais. Então deixa eu dizer uma coisa para você aqui, principalmente para você que entrou por essa porta, que é convidado, principalmente para você, porque o povo que está aqui eu discipulo, eu acompanho de perto, mas quem entrou aqui, uma coisa eu garanto para você, você não entrou hoje aqui por acaso, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Você não entrou hoje desavisado, você pode ter vindo aqui na condição que for, mas Deus está falando, ainda tem jeito para a tua alma, não dá para ficar negociando, ou é tudo ou nada, ou você serve a Deus, ou então você não é dele. Ele não vai te levar para o céu no último suspiro em cima de uma cama, seja a condição que for, por dó. Lá não vai ser um lugar para você se você não desejou Ele aqui nessa terra. Então, meu caro, é vida com Deus. É vida com Deus. Ser casado não é fácil, ame tua esposa. Eu falo isso aqui para ela. Você que é casado está aqui, você sabe, você não é cego. Tem muitas mulheres bonitas por aí. E sabe qual que é o problema que a gente hoje vê, na maioria dos casamentos? É que a pessoa quer ter convicção, certeza absoluta que escolheu a pessoa certa. Conhece alguém assim? Não, bispo, eu não posso errar, tem que ser a pessoa. Tem que ser a pessoa. E eu falo para ela assim, você podia ter arrumado um cara muito melhor que eu. Podia ou não podia? Podia ter arrumado uma mulher com características diferentes, melhor, piores. Agora, a questão não é essa. A questão é a química. Me completa, me consolida, me confronta, me faz ser melhor. Então, meu caro, se não está dando certo seu casamento, deixa eu dizer uma coisa para você. Ou se mata ou vive sozinho pro resto da vida. Não estraga a vida de uma outra pessoa, não. Você já conseguiu alguém para te aturar, para te aguentar, aí você vai querer arrebentar com a vida de alguém. Faz isso não, miséria. Vai ter que aguentar até o fim. Olha aí para tua esposa, olha para teu marido, até o fim. Ixi, eu não podia falar, irmão, para olhar para o lado. Eu estou melhorando. Estou melhorando. Amém. Não vai estragar a vida de ninguém não, Juliê. Fica com a Vanessa até o fim, filho. Ô Tom, não vai estragar a vida de ninguém não. Fica com a Gabi até o fim. Ô filho, não estraga a vida de... Fica com ele até o fim. Ô filha, não estraga a vida de ninguém não. Fica com ele até o fim. Você não vai estragar a vida de ninguém, vai ficar comigo até o fim. Amém, Pri? Não estraga a vida de ninguém não, filha. Vai ficar com o Fábio até o fim. Cadê o Fábio? Vai ficar até o fim, vai ficar até o fim. Vai ficar até o fim, vai ficar até o fim. Amém. É até o fim, diga até o fim. Agora, você que está solteiro, veja bem para não fazer meleca. Escolha por caráter. Escolha por aparência não, porque a Bíblia diz que a beleza é passageira. Aqui, fica de pé. O Senhor diz: se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Não endureça o coração. Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Versículo 8. Verso 8, pode passando aí, meu filho. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as aflições, sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, antes são sinagogas de Satanás. Coloque para mim agora o versículo 17, filho. Versículo 17. Olha isso, que poderoso. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também darei uma pedra branca com o novo nome dele inscrito, conhecido apenas por aquele a quem o recebe. Diga aleluia. Versículo 26, aquele que vencer e fizer a minha vontade até o final, darei autoridade sobre as nações. É difícil servir, é difícil obedecer, mas tem recompensa para aquele que é fiel até a morte, meu irmão. A palavra para você nessa noite é: eu conheço tuas obras, eu sei que não é quente, não é frio, mas existe uma promessa sobre a sua vida, e a promessa é: se você perseverar até o fim, se você perseverar até o fim, virá o tempo novo de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus.